Olá, amantes do desconhecido. Bem-vindos a mais um mergulho nas sombras do inexplicável, onde o passado e o presente se entrelaçam em histórias que desafiam a razão e a coragem. Hoje vamos explorar um mistério que persiste há séculos no coração do Rio de Janeiro, os Arcos do Teles, um local de incontáveis histórias, marcado por beleza e terror, onde a lenda de uma mulher tão cruel quanto fascinante se recusa a desaparecer. Então, apague as luzes, ajuste o volume e venha comigo nesta jornada. Os Arcos do Teles, no centro histórico do Rio de Janeiro, guardam mais do que suas pedras antigas e suas memórias do passado colonial. Eles guardam segredos, histórias sombrias que resistem ao tempo. Esta é uma dessas histórias. A lenda de Bárbara dos Prazeres, a mulher que o próprio inferno recusaria. Bárbara dos Prazeres, conhecida como uma das figuras mais temidas do século XIX no Rio de Janeiro, ela era uma mulher de beleza hipnotizante e de uma crueldade inimaginável. Dizem que ela chegou ao Rio como muitas mulheres da época, em busca de uma nova vida. Mas sua sede por juventude eterna a conduziu por um caminho muito mais sombrio. Ela fazia parte de um culto obscuro. Aprendeu com feiticeiros do interior do Brasil práticas antigas, rituais macabros que envolviam sangue e morte. Bárbara acreditava que poderia se manter jovem para sempre, mas para isso precisava do sangue puro de crianças. Entre os becos do centro histórico, era dito que crianças desapareciam, sem deixar rastro, e os poucos que voltavam murmuravam histórias de uma mulher com olhos de gelo, que os chamava para um beco escuro. E depois nada. Silêncio. E foi assim, no meio dessas ruas estreitas e escuras, que Bárbara foi ganhando seu poder. Se banhando em sangue inocente, realizando pactos proibidos. E os Arcos do Teles, que hoje parecem apenas um pedaço pitoresco da arquitetura colonial, foram testemunhas silenciosas de seus crimes. Por décadas, Bárbara viveu nas sombras, sempre nas proximidades dos arcos, sempre próxima de suas vítimas. A cada lua cheia, o centro do rio parecia sussurrar seu nome. E mães seguravam seus filhos com força, temendo o que pudesse surgir da escuridão. Mas mesmo o terror tem limites. As histórias de Bárbara começaram a se espalhar, e a polícia colonial, sob pressão, finalmente decidiu agir. Alguns dizem que ela foi presa, julgada e executada. Outros que ela simplesmente desapareceu. Mas há aqueles que afirmam que ela nunca deixou este lugar, que ela continua de alguma forma vagando por essas ruelas, esperando pelo momento certo. Esta história poderia ter sido esquecida como tantas outras lendas urbanas. Mas, na última semana, um morador dos arredores dos Arcos do Teles viveu algo que o fez acreditar que a história de Bárbara dos Prazeres não era apenas uma lenda. Era por volta das 10 da noite. Ele sempre caminhava por lá, nunca teve medo. Mas, naquele dia, sentiu algo diferente, como se o ar estivesse mais denso, pesado. Um frio inesperado começou a se espalhar, como se uma tempestade se aproximasse, mesmo que o céu estivesse claro. Ele sentiu um cheiro estranho no ar, algo metálico, como ferro ou sangue.
Conforme continuava sua caminhada, ouviu o som de passos atrás de si. Ao virar, não viu ninguém. Mas os passos continuavam, compassados e firmes, ecoando no silêncio da noite. Ele apertou o passo, tentando ignorar o desconforto crescente, até que, por fim, se deparou com uma figura à frente. Era uma mulher, parada a alguns metros de distância, de costas para ele. Seu cabelo, longo e negro, caía desordenadamente sobre seus ombros. Ela estava imóvel, vestida com roupas antiquadas, como se fosse parte de outra época. Algo nela o fez parar imediatamente. Havia uma sensação de desconexão no ar, como se o tempo estivesse se distorcendo ao redor dela. Ele chamou por ela, mas não obteve resposta. Quando tentou se aproximar, a mulher começou a virar lentamente a cabeça. O coração dele acelerou, sentindo um pavor inexplicável crescer. No entanto, ao vê-la de frente, ele não encontrou uma figura grotesca ou desfigurada, mas sim um rosto pálido e belo, com olhos frios e penetrantes que o fixaram de um modo quase hipnótico. Foi então que ele sentiu. Não era a aparência dela que o aterrorizava, mas a sensação esmagadora de que algo estava profundamente errado. Os olhos dela pareciam atravessar sua alma, como se ela pudesse ver todos os seus segredos, suas fraquezas. Ela sorriu, um sorriso fino e calculado, e deu um passo à frente. O morador sentiu o corpo congelar. Ele queria correr, mas algo o mantinha preso ali. E então ela falou. Sua voz era baixa e rouca, como se viesse de um lugar distante, mas as palavras foram claras. Você está me vendo. Isso significa que eu ainda existo. A frase ecoou na mente dele. Aquele breve momento pareceu uma eternidade, até que, com um movimento lento e fluido, a mulher estendeu a mão em sua direção. Ele podia ver agora que seus dedos estavam sujos de algo escuro, e o ar ao redor ficou ainda mais pesado, como se o mundo estivesse se comprimindo ao redor dele. De repente, uma brisa gélida varreu a rua, e a figura da mulher começou a desaparecer diante dos seus olhos, dissolvendo-se no ar como fumaça. O morador, tomado pelo choque e pavor, cambaleou para trás, ofegante. Quando olhou ao redor novamente, a rua estava vazia, e o som dos passos havia cessado. Ele saiu dali o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. E desde aquela noite, evita passar pelos arcos do Teles. A história se espalhou, e muitos agora acreditam que Bárbara dos Prazeres não foi simplesmente uma mulher má ou uma assassina comum. Eles dizem que ela fez algo muito pior, algo que ainda mantém seu espírito preso nesse lugar. Há aqueles que afirmam que, nas noites de lua cheia, é possível ouvir passos leves, como de uma criança correndo, e uma risada suave, quase imperceptível, ecoando pelas pedras dos arcos. Outros dizem que viram uma figura feminina, vestida em um vestido antigo, sempre à distância, nunca se aproximando, mas observando, esperando. Uma lenda conta que Bárbara não apenas banhava-se no sangue das crianças, mas fazia pactos com entidades sombrias, espíritos antigos, em troca de poder e juventude. Dizem que, antes de desaparecer, ela realizou um último ritual. Um ritual que falhou e agora aprende eternamente entre este mundo e o próximo. Bárbara dos Prazeres, uma mulher que viveu na escuridão,
desapareceu na escuridão. E agora parece querer arrastar todos nós para ela. Então, da próxima vez que passar pelos arcos do Teles, olhe ao redor. Escute com atenção. E se ouvir seu nome sendo sussurrado na brisa, não pare. Continue andando e não olhe para trás. Se você sobreviveu a essa história, parabéns. Mas lembre-se, o desconhecido está sempre à espreita, apenas esperando o momento certo para se revelar. Quer mais histórias como esta? Então, não se esqueça de se inscrever no canal Véu da Meia-Noite, porque aqui o mistério nunca descansa. E enquanto você aguarda o próximo vídeo, olhe ao seu redor. Verifique as sombras. Quem sabe o que pode estar se escondendo por trás do véu? Até a próxima e durma bem se puder.